Muito bem, vamos falar de aromaterapia pediátrica, que é a minha paixão e eu tenho certeza que de muitas de vocês. Essa frase, para quem já é minha aluna, sabe que eu não consigo começar uma aula sem pensar nessa frase. Criança não é adulto em miniatura, de jeito nenhum. Se tem uma coisa que criança não é, é um adulto em miniatura. Eu sei que pode parecer assim, muito clichê, né? Ah, nossa, Raquel, mas é óbvio que criança não é um adulto em miniatura. Pois é, mas a gente precisa entender melhor por que realmente criança não é um adulto em miniatura e por que eu não posso ver dessa forma. É isso que a gente vai aprender hoje, juntinhas aqui nessa aula. Quando a gente faz, então, um curso de aromaterapia, como a grande maioria de vocês aqui, né, que faz aí, que já tem uma formação em aromaterapia, se não tem essa formação completa, está fazendo agora, está aí praticamente terminando, né? A gente faz o quê? A gente faz uma. Deixa eu aparecer maior para vocês aqui. Perfeito. A gente faz uma formação que eu chamo de generalista, né? A gente aprende aromaterapia de uma forma geral. Então, tabelas de dosagem, óleos essenciais, restrições, indicações, contraindicações, é isso que a gente aprende quando vai aí fazer um curso de aromaterapia. Algumas formações hoje no mercado aprofundam alguma coisa de grupos especiais, como gestantes, né, ou idosos, ou então falam de algumas medicinas específicas, como MTC, né, medicina tradicional chinesa, falam um pouquinho de chakras, falam um pouco de psicossomática, que aí é um pouquinho mais aí a minha linha, a gente vai falar ainda ao longo dessa aula sobre isso, mas não dá tempo, né? Não é possível que numa formação a gente consiga, mesmo as formações com uma carga horária maior, ver todo o conteúdo de aromaterapia. Para vocês que já estão aqui, que já sabem, já são aromaterapeutas, tem ideia do quanto que a gente tem de conteúdo, né? E do quanto a gente precisa estudar. Algumas alunas minhas e mentorandas falam assim: nossa, Raquel, parece que quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu tenho que estudar. E é assim mesmo. E eu falo que bom que é assim, né? Que maravilha que é assim. Porque a gente está sempre em evolução, a gente está sempre aprendendo. Imagina que chato que ia ser se um dia a gente chegasse e falasse assim: nossa, já sei tudo, eu não tenho mais nada para aprender. Perde a graça, né? Perde a emoção. Eu gosto de aprender algo novo todo dia. Então, por isso, a gente faz aí um curso generalista, entende o que é aromaterapia, como ela pode ajudar, que restrições ela tem, que grupos ela pode ajudar, e aí cada uma vai seguir a linha que mais faz sentido. O que faz sentido para você? Trabalhar com quais grupos? Com crianças, com idosos? Ou não, eu quero atender famílias. Ou tá tudo bem também se eu quiser atender todos os grupos. Tá tudo certo. Mas grupos especiais, que são crianças, idosos, gestantes, exigem um conhecimento mais aprofundado. Não é isso? Maravilha. Então, a gente precisa o quê? Aprofundar o conhecimento, em especial, né, nesses grupos especiais. E é para isso que a gente está aqui hoje. Porque a gente fez ali a nossa formação, estudamos, fizemos essa formação bem generalista em aromaterapia, somos aromaterapeutas formados e agora a gente vai para o que eu chamo de campo de batalha, né? Vamos embora para o campo de batalha, vamos começar a atender. Aí os pacientes ou interagentes, como cada um aí preferir chamar, eles começam a chegar. Aí chega um paciente, a gente é sempre cheia de insegurança, de medos, é perfeitamente normal no início. Chega outro paciente, chega outro interagente e as coisas vão acontecendo. Mas aí, se chegar uma criança, o que acontece? A maioria cai no desespero. A maioria fala assim: meu Deus, o que eu faço agora? Eu não sei agora o que fazer, por onde eu começo? Será que eu trato igual adulto? Será que a ficha de avaliação é a mesma? Será que eu vou fazer vivência olfativa com essa criança ou eu não vou fazer vivência olfativa? Ou se eu fizer, em que idade? Meu Deus, então bate um desespero. E aí a gente faz o quê? Muitas vezes fala não, como eu ouvi muitos nãos.
né? Muitas portas se fecharam quando eu fui procurar ajuda para o meu filho. Por quê? Porque esses profissionais tinham medos, tinham inseguranças muito grandes que não permitiam que eles ali estivessem atendendo uma criança de 2 anos, que era a idade que meu filho tinha na época. Eles não conheciam as restrições dos olhos e eles ficaram pensando nessa frase aqui: será que eu divido a dosagem ao meio? Será que a criança pode ser meio adulto? Ou será que não? Então, melhor eu não atender. E eu não quero que aconteça isso com vocês. É exatamente isso que eu não quero que aconteça com vocês. Não quero que bata o desespero, eu não quero que vocês fechem portas, muito pelo contrário, eu quero que vocês abram portas na vida profissional de vocês. Então, se chegar uma criança para vocês atenderem, que vocês possam atender essa criança e não cair no desespero ou então cometer o maior dos erros, que é o quê? Acreditar que essa criança é um mini adulto. Ir lá pegar uma dosagem de qualquer óleo essencial que você já usa, imagine que você usa, sei, vamos pensar no óleo aqui, manjerona. Eu uso manjerona e eu usaria 2% num bruxismo com uma criança, com um adulto, perdão. Aí no adulto eu ia fazer aqui um uso tópico, um creminho tópico de 2% de manjerona. É altíssimo, tá, gente? Eu tô falando de rosto, eu só tô trazendo aqui uma situação hipotética para vocês. E aí, então, deixa eu ver, se eu for tratar um bruxismo numa criança, vamos a 1%? 1% fechou. É isso. Não é isso, tá? Tem muito mais coisa por trás, muito mais. E é esse primeiro erro que eu não quero que vocês caiam. Já sabendo que criança não é um adulto em miniatura e que a gente não vai cair no maior dos erros, que é acreditar nisso. Porque se a gente cair nele, duas coisas vão acontecer, que é o que normalmente acontece com quem não tem conhecimento, com quem tem dificuldade de tratar alguma criança, tá? Dentro da aromaterapia. Quais são as coisas que podem acontecer aqui, então? Duas coisas podem acontecer, então, se você cair nesse seu primeiro erro. É o quê? Nada. A primeira coisa que pode acontecer é absolutamente nada. Você tratou aquela criança, indicou um óleo essencial para ela e sabe o que vai acontecer? Nada. Nada. A criança vai ficar do mesmo jeito. Nem evolui, nem piora, nem melhora, absolutamente nada vai acontecer. Ou então a piora, tá? A piora do quadro clínico. De repente, a mãe chegou, essa criança chegou com uma queixa para vocês. Se você for usar algum óleo inadequado, uma dosagem muito alta, e a gente ainda vai aprofundar isso aqui ao longo da nossa aula, pode ter o quê? Uma piora desse quadro clínico. Então, a criança vai apresentar irritabilidade, alterações no padrão do sono, desconforto. E é esse primeiro erro, reforçando aqui, que eu não quero que vocês cometam, tá? Eu não quero que vocês vejam nem o nada e nem uma piora do quadro clínico nessas crianças que vocês forem atender ou nos filhos de vocês, porque eu sei que tem muitas alunas aqui lá do curso de introdução que estão buscando mais informação, porque estão fazendo uso aí em casa com as crianças, em casa e com seus familiares, né? Muito bem. E aí, você olhou para essa criança, você atendeu essa criança, seja ela aí um paciente, um interagente ou o seu filho, um familiar, e você viu essas duas coisas, nada ou uma piora. E a pergunta vai ser: onde eu errei? O que eu fiz de errado? Como assim? Adulto eu já sei tratar, adulto eu sei conduzir, mas por que que aqui não funcionou? Porque você cometeu aquele erro lá anterior. Você tratou a criança como um mini adulto. Você foi lá e pegou 2% de manjerona que você usa no bruxismo de um adulto, dividiu ao meio, indicou 1% para essa criança. Nesse caso aqui, provavelmente você ia ter uma piora, dependendo da idade da criança, mas a gente vai entender isso melhor, tá? Então, onde eu errei? Aqui. E como que a gente vai melhorar isso? Vamos ver? Vamos juntas. Então, quando a gente não tem nada, absolutamente nenhum resultado, o que, que pode ter acontecido? Sabe aquele medo que eu falei para vocês lá no início? Aquela insegurança? Pode ser que ela tenha segurado vocês aqui.
prendido vocês e dito assim, ai meu Deus do céu, se eu usar um óleo contraindicado, se eu usar um óleo, porque eu não tenho tanta confiança, eu não tenho tanto conhecimento, então se eu usar um óleo contraindicado, um óleo que não é legal para essa criança, que vai ter uma resposta emocional diferente nessa criança, ai, não vai dar certo, vai acontecer aquilo que a Raquel falou, a piora, então menos, eu vou colocar menos. E aí, de repente, essa dosagem tá baixa demais, mas calma, tá? Que se for para cometer algum erro, esse é o melhor que você pode cometer. O erro mais seguro que você pode cometer é uma dosagem baixa demais. No entanto, você não vai ter melhora, né? Vai ser aquele nada de resultado que a gente falou aqui. Então, você também não quer isso. Você está numa margem de segurança, tá tudo bem para você como profissional e tá tudo bem para a criança, mas não é isso que a gente quer, né? A gente está aqui para ver o quê? A melhora dessa criança, para ajudar a criança com a aromaterapia. Então, vamos ajustar isso. Vamos deixar de lado esses medos, essas inseguranças e tentar resolver e ajudar essa criança. Um ponto importante, tabelas prontas. Sempre me perguntam isso, é uma dúvida super, super comum da rede social, das minhas alunas. Raquel, a tabela do Robert Tizeran cita 0,25, 0,3, 0,5 para X idade. Você fala que eu não deveria usar antes dos 3 meses. A Valerie fala que pode usar. Enfim, a literatura é muito divergente e eu não sei o que eu faço. Por onde que eu começo? Né? Já que as coisas não se encontram. A gente está falando aqui de ciências da saúde, né? Então a gente não vai ter lá, ó, essa criança tem 1 aninho, pode usar 0,2%, 0,4% ou 0,5%. Isso a gente não vai encontrar uma unanimidade dessas tabelas. E é por isso que a gente precisa pensar no quê? Que elas servem como referência. Essas tabelas de dosagens, estudem todas elas. O que cada autor fala? O que o Robert fala? O que enfim, todos os autores aí falam, o que a Raquel, que atua bastante, que tem bastante experiência prática, bastante experiência do dia a dia, fala. Façam o que é mais tranquilo, o que faz mais sentido para vocês, mas pensando sempre no menos, né? Menos é mais. Então, vamos pegar essa tabela pronta sim, mas para que ela nos sirva de referência. A partir daí, eu vou pegar aquela ficha de avaliação, aquela ficha de anamnese, vou considerar todas as necessidades, todos os pontos dessa criança e vou começar sim com uma dosagem mais baixa. Tá, vamos começar com uma dosagem mais baixinha, dependendo da idade, 0,2, 0,3, mas vamos falar em 0,5%, que eu sei aqui que eu sei que é mais fácil para vocês entenderem, porque é uma gota para 10 gramas, né? Ou 10 ml de base neutra, de uma forma geral, fica mais fácil para vocês entenderem. Perfeito. Então, vamos pensar em trabalhar com 0,5%. Comecei a indicar uma sinergia, vamos usar aqui o exemplo da tópica, né? Do 0,5% para uma criança pequena. Raquel, sabe o que aconteceu agora? Aconteceu que eu não vi resultado. Maravilha! É para isso que serve o acompanhamento, tá? Não é maravilha que você não teve resultado, a gente quer o resultado. Mas é exatamente para isso que serve o acompanhamento. Comece com um pouquinho, use uma dosagem baixinha, acompanhe essa criança. Se for seu filho, acompanhe a evolução diária. Se for seu paciente, peça para fazer um contato com você em pouco tempo. Uma semana, 10 dias, 15 dias, e aí vai depender muito de cada caso, mas peça para fazer um contato com você. Bom, já estamos aqui com 10 dias de tratamento, 15 dias de tratamento. Eu não vi nenhuma evolução, o nada aconteceu. A criança está bem, mas o nada aconteceu, ainda não tive resultado. Bem, normalmente as crianças apresentam um resultado rápido, e eu ainda quero falar mais sobre isso com vocês aqui essa noite. Mas, até a gente chegar lá, vamos pensar só que as crianças costumam ter um resultado rápido, tá? Quanto menor a criança, mais rápido vai ser o resultado. Então, bebezinhos, obviamente, muito mais rápido ainda. Então, se com 10 ou 15 dias você não teve nada, tá? Grave essa palavra aí, nada, nenhuma resposta, você já pode pensar em subir um pouquinho, em trabalhar 0,7, em trabalhar 0,8, ou talvez seja o óleo essencial que não está adequado. Mas aqui a gente ainda vai, vamos nos ater aqui ainda à dosagem, tá? Depois a gente fala também dos óleos essenciais. Acompanhem sempre a evolução dessa criança. Perfeito? Esse é quando acontece
O nada. Crianças têm resultado, bebês têm resultado rápido. Quanto mais novinho, mais rápido o resultado. Por isso que vocês não precisam desesperar com o nada, tá? Porque daqui a pouquinho vocês vão olhar e vão conseguir identificar, opa, se o nada está aqui, eu posso aumentar um pouquinho essa dosagem, porque está seguro, eu ainda não cheguei onde eu gostaria de chegar, vamos aumentar um pouquinho essa dosagem, trabalhar melhor. Perfeito? Assim vocês conseguem superar o nada. Vamos usar essa palavra aqui. E aí os resultados vão chegando. Então, repetindo, não se atenham a tabelas, elas servem como referência. E sempre olhe, sempre acompanhe a evolução dessa criança, seja ela seu paciente ou seu filho. E em poucos dias a gente precisa ter um resultado. Maravilha? Bom, e qual seria o segundo ponto que eu coloquei lá para vocês? A piora, né? Lembra que a gente falou? Duas coisas podem acontecer quando você comete aquele primeiro erro. O nada ou a piora. Quando a gente fala da piora, é mais complicado. E normalmente essa piora ela vai acontecer quando? Quando nós indicamos óleos essenciais contraindicados para a criança. Raquel, me dá um exemplo. É claro que sim, agora que eu vou trazer exemplos para vocês. Existem alguns óleos essenciais, eu coloquei aqui abaixo também, interação medicamentosa e altas dosagens. Então, já falo sobre tudo isso ao mesmo tempo. Existem alguns óleos essenciais que geram interações medicamentosas. A gente tem, eu, por exemplo, trabalho muito com crianças dentro do espectro autista, crianças com TDAH, crianças com TOD, que comumente fazem uso de medicação. Se eu indicar um óleo essencial que pode ter uma interação medicamentosa, a gente pode citar aqui os eucaliptos, um alecrim, um hortelã-pimenta, que além de óleos essenciais que podem gerar uma interação medicamentosa, são óleos essenciais estimulantes. Então, a gente tem que ter isso em mente, tá? Pode ser contraindicado para aquela criança por conta da interação medicamentosa, pode ser contraindicado por conta do quadro clínico daquela criança. Imagina comigo uma criança com diagnóstico de TDAH do tipo hiperativo. Essa criança já é bem agitada, né? Bem agitada, pula o tempo todo, a gente precisa o quê? Trazer para cá, aterrar, desacelerar essa criança e não estimular ela ainda mais. Se eu entro aqui com o alecrim, por exemplo, eu já tive mães que relataram taquicardia das crianças e delas também, já aconteceu delas também. Taquicardia por conta de um óleo essencial contraindicado, de um alecrim que é super estimulante. E aí, você às vezes está usando um alecrim porque você quer melhorar o foco daquela criança. Poxa, mas a criança tem TDAH do tipo hiperativo, mas também é desfocada, né? Então, eu queria melhorar o foco desse paciente. Eu queria melhorar o foco desse meu filho. Legal, e aí você vai lembrar lá da formação generalista de aromaterapia que a gente faz, né? Onde está escrito que onde a gente aprende que o alecrim tem componentes químicos que auxiliam no foco e na atenção, não é isso? E está corretíssimo, é exatamente isso. Maravilha. E aí a gente foca, sabe no quê? Na necessidade. Alecrim, aquela receitinha pronta. Alecrim melhora foco e atenção. Essa criança tem TDAH, precisa melhorar o foco e atenção. Alecrim. E a gente esquece que ele é um dos óleos mais estimulantes que a gente tem na aromaterapia e que essa criança é TDAH do tipo hiperativo. E aí a criança nem dorme. Então, ao invés de ajudar, de reduzir essa hiperatividade, de melhorar o foco, você muitas vezes nem melhora o foco, tá? Você piora a agitação. E por que você não melhora o foco? Porque você deixou a criança ainda mais agitada. Então, óleos essenciais contraindicados. Quando a gente tem uma piora de um quadro clínico, normalmente é porque você usou com aquela criança um óleo essencial que não era adequado para ela, que gerou algum tipo de interação medicamentosa ou a dosagem estava alta demais. Tá? Quando a gente usa gotas, muitas gotas, coloca uma dosagem muito alta, também pode super estimular essa criança e a gente tem uma piora ao invés de uma melhora no quadro clínico, que é uma coisa que a gente também não quer. Se a gente precisasse escolher entre o nada e a piora, nós ficaríamos com o nada, né? Sem sombra de dúvidas. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui é que eu quero que vocês saiam dessa aula
sendo profissionais que não vão estar em nenhum desses dois, no nada nem na piora. Eu quero que vocês saiam dessa aula sendo profissionais que vão oferecer o quê? A melhora para os seus pacientes, para os seus interagentes ou para os seus filhos. Porque esse é o nosso objetivo e para isso a gente precisa estudar bastante, mas é para isso que estamos aqui, perfeito? Bom, outro ponto importante que eu preciso trazer para vocês é que quando isso acontece, a gente coloca aqui altas dosagens, óleos contraindicados, tem essa interação medicamentosa, a piora ela vai acontecer muitas vezes dentro da queixa que a mãe nos trouxe, tá? Ou que nós como mães estamos observando, ou então de outras formas, como alterações comportamentais, outro tipo de alteração comportamental, algumas vezes irritabilidade, outras alterações no padrão do sono. Então, uma criança que dormia muito bem pode passar a não dormir tão bem assim. Uma criança que fazia 2 despertares pode passar a fazer 5 ou 8 despertares noturnos. Sim, isso pode acontecer. E aí já acende uma luzinha de alerta aqui para vocês falar: opa, deixa eu voltar lá para ver o que pode estar acontecendo. Perfeito? Será que eu errei em algum desses pontos aqui que a Raquel falou na aula? Bom, se isso aconteceu, a gente agora vai entender o que vamos fazer, Raquel. Eu entendi agora que a gente não quer nem a piora, né? Nem o nada e nem a piora. Maravilha. A gente quer o quê? A melhora, oferecer os melhores resultados possíveis para essa criança, para essa família. Muito bom. Então, o que eu preciso levar em consideração? O que eu preciso ter atenção no atendimento de aromaterapia pediátrica para que isso não aconteça? Vamos aos principais tópicos. O primeiro deles, de novo, tá? Que é para vocês gravarem aí para ficar bem registrado na mente de vocês. Criança não é adulto em miniatura. Então, a primeira coisa que você vai fazer para não cair em nenhum desses dois erros é: criança é criança. Se eu já tenho experiência em tratamento adulto, eu preciso aprender como tratar uma criança. Se eu não atendo ainda, se tudo é novo para mim, se eu estou começando e eu quero atender crianças dentro da aromaterapia, eu quero trabalhar como aromaterapeuta infantil, como aromaterapeuta pediátrica, o que eu vou fazer? Aprofundar o conhecimento aqui, tá? Olhar para a criança, olhar para o desenvolvimento da criança, aprender psicologia infantil. Eu falo para as minhas mentorandas, eu não quero formar aqui fonoaudiólogos, fisioterapeutas e psicólogos, não é essa a nossa ideia. Mas é importante que a gente, como aromaterapeuta infantil, ou para quem quer traçar esse caminho, estude sim um pouco de psicologia, de desenvolvimento infantil, seja desenvolvimento de linguagem, desenvolvimento motor, um pouco de psicopedagogia, por que não? Tá? Então, é importante que a gente olhe para isso também. Gravada essa frase, qual é a segunda coisa que a gente precisa entender quando falamos de aromaterapia pediátrica? O pH da pele da criança é muito diferente do nosso. E por que eu trago isso para vocês? Trago isso para vocês porque às vezes vocês podem estar pensando assim: Raquel, o uso olfativo pode ser então um pouco mais preocupante. O tópico é mais seguro? Não, não quer dizer que o tópico seja mais seguro, tá, gente? Vamos entender isso juntas aqui. Não tem mais ou menos seguro. O que acontece é que, primeiro vamos para o tópico, depois a gente fala do olfativo. No uso tópico, quando a gente faz uma sinergia, dilui aí os óleos essenciais, uma base carreadora para aplicar na pele da criança, quanto menor a criança, mais sensível é essa pele, mais fina. Ela não tem a espessura da minha pele, da pele de vocês, né? Pega lá o pezinho de uma criança, é fininho, não é aquele pé cascudo que é o nosso pé, né? Aquela planta do pé assim mais durinha, que o óleo essencial já encontra uma resistência a mais aí para penetrar e chegar ali na corrente sanguínea. Na criança é aquela pele fininha, rapidinho tá na corrente sanguínea. Então, isso quer dizer o quê? Que a absorção é maior, tá? A gente sabe que quanto maior a área onde nós vamos aplicar o creme para uso tópico, maior a absorção. Mas isso vale para adulto, isso vale para criança? Claro que sim. O que eu quero dizer com isso? Vamos facilitar essa linguagem. Se eu aplicar na planta dos pés, é um X absorção.
Se eu aplicar na planta dos pés e na minha perna toda, é Y de absorção, certo? Vou ter mais absorção daquele óleo essencial pelo meu organismo. Joia? Com a criança acontece a mesma coisa, só que com algo a mais, uma pele mais fina, uma pele mais sensível. E se a gente for pensar aqui em bebês, o pH da pelezinha do bebê, ele é neutro. O pH da nossa pele, para que vocês entendam, ele vai de 0 a 14, tá? 0 a 14. O pH da pele do bebezinho que nasce, que ficou lá na barriga da mãe 9 meses, é neutro, totalmente neutro. Qualquer coisa que eu colocar ali pode sim irritar aquela pele. Ah, Raquel, é por isso que você pede para ter tanto cuidado e de preferência não usar óleos essenciais nos primeiros 3 meses? Também por esse motivo, tá? Essa pele está muito sensível, esse pH é diferente. Eu já vi manchas de óleos essenciais, tá? Gente, eu vejo muita coisa todos os dias aqui no consultório. Não é mancha de óleo essencial porque a pele estava sensível e muitas vezes nem era óleo essencial puro, é uma dosagem alta, tá? É 2%, 3%, 4% para o bebê recém-nascido, para um bebê de 2, 3 meses de idade, o que não é bacana, tá? Vejo dermatites, irritações, às vezes a região que aplicou o óleo essencial tá toda pipocadinha, que você vê que é irritação daquele óleo essencial. É só naquela região que aplicou o óleo essencial. Ou seja, provavelmente foi uma dosagem alta demais, ou muitos óleos essenciais e um não exclui o outro. Perfeito? Então tenham isso em mente. O pH, a pele da criança é totalmente diferente da pele do adulto. Se você está acostumado a criar uma sinergia para adulto, para criança você vai pensar 2 vezes na hora de criar, porque a dosagem é outra, a pele da criança é outra. Nós temos aqui óleos vegetais que vão te ajudar a criar uma sinergia mais segura? Temos, mas não adianta você pegar aí ou um creme neutro, ou um rosa mosqueta, uma andiroba, um jojoba, um óleo vegetal rosa mosqueta maravilhoso para criança, para bebezinho, e colocar em 10 ml de rosa mosqueta, sei lá, e colocar 6, 8. Já vi isso? 10, eu já vi 10 gotas em 10 ml, tá? De qualquer óleo essencial, pode ser lavanda, tá? Alto demais. Pode irritar a pele? Pode irritar a pele dessa criança. E mais do que a pele, você pode irritar o bebê e também a criança, tá? Esse é um ponto, então, quando a gente fala no uso tópico. E aí você pode estar pensando, legal, então no olfativo não tem problema. É tranquilo, né? Aquela coisa de dosagem, do nada, que a Raquel falou antes, dos erros não vai acontecer aqui. Vai. Também vale, tá? Vale para o tópico e vale para o olfativo, porque todo o sistema respiratório do bebê e da criança é diferente do nosso. Olha o tamanho da nossa caixa torácica. Olha o tamanho dos nossos pulmões. Olha o tamanho do meu nariz. O meu é grande, né? Se meu marido vê, ele vai zoar, porque ele sempre fala que o meu é muito grande, então o meu realmente, ele fala que pode botar bastante óleo essencial, né? Que meu nariz é avantajado, então pode colocar aí tranquilo que não vai me incomodar. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui nessa brincadeira? A criança, olha o tórax do bebezinho, olha o pulmãozinho do bebezinho. Olha o narizinho do bebezinho, aquelas narinas picototinhas, aquele canalzinho bem fininho e delicado. E mais do que isso, aquela mucosa, que é a partezinha interna das nossas narinas, do nosso sistema respiratório, é muito sensível. Pensa que ele acabou de sair do útero, qualquer cheiro, qualquer aroma, e eu não estou falando nem só de aromaterapia aqui, qualquer aroma que tiver ali é novidade para aquele bebê, né? O cheiro do leite, o cheiro do quarto, o cheiro da comida da mãe. Tem muito estímulo olfativo novo para ele naquele momento. Muito estímulo olfativo novo. E se eu for ali no difusor e colocar, vamos pensar num óleo essencial que agride um pouquinho mais a mucosa, né? Com um aroma um pouco mais intenso, um capim-limão, um lemongrass, por exemplo. Se eu for ali e colocar algumas gotas a mais do que eu deveria colocar, pensa aí que eu vou colocar umas 5, 6 gotas de lemongrass no difusor, vou colocar esse bebezinho ali no quarto para dormir, que é para ele ter uma noite melhor de sono, vou fechar o quarto, porque está quente, aqui em Goiânia pelo menos está muito quente, vou fechar o quarto, vou ligar o ar-condicionado e vou deixar ali. Imaginem o quanto aquele óleo essencial pode estar agredindo a mucosa do bebê. E aí, como é que ele vai responder? Chorando, gritando, ficando irritado. Porque a gente, se alguma coisa estiver agredindo o meu nariz e me incomodando, o que eu vou fazer? Coçar,
coçar, procurar o que é esse cheiro. Nossa, é um cheiro ruim, alguma coisa tá me incomodando. Ou eu saio do ambiente, ou eu vou procurar o que está me incomodando, para quê? Para que eu retire aquele estímulo. E um bebê pode fazer isso sozinho? E uma criança pequena pode fazer isso sozinha? Não pode. Então, como é que ela vai responder? Chorando, num pedido de ajuda, num pedido de socorro. Mãe, pai, pelo amor de Deus, tira isso daqui que está me incomodando, está me sufocando. E como eu não posso falar, eu vou chorar e vou ficar irritado. Então, são cuidados que a gente precisa ter, tá? Por isso que não resolve dividir essa dosagem. Ai, o meu quarto, eu, Raquel, amo lemongrass. O meu quarto é um quarto médio de apartamento aqui do Brasil, né? Dos nossos apartamentos aqui. Então, eu vou lá e vou colocar 4 gotas de lemongrass com água, pronto. Fica um aroma agradabilíssimo no meu quarto. Não me incomoda. Então, eu vou agora e pego 2 gotas, porque eu quero tratar uma criança, vou dividir ao meio essa dosagem, pego 2 gotas, coloco no difusor, vou lá, é uma criança pequenininha ou é um bebezinho, às vezes o quarto está fechado, do jeito que eu falei para vocês, e vou deixar, às vezes eu vou deixar 2 horas, 3 horas, a noite toda, vou deixar no difusor. Pode ser assim? Não, por isso que não é dividir ao meio. Muitas vezes, uma gota e ainda assim, ambiente aberto, circulando o ar, porque senão pode ser intenso demais. Joia? Consegue perceber que não dá só para a gente dividir essa dosagem, que tem muita coisa que precisa ser observada? Dito sobre o pH da pele, porque eu quero que vocês reflitam um pouquinho no uso tópico. Falamos também sobre anatomia do sistema respiratório, para a gente pensar, tirar aí da nossa cabeça essa crença de que no olfativo é seguro, que é uma dúvida que eu recebo muito. Ah, no tópico não, mas então o olfativo é seguro. Nem sempre, tá? A gente precisa pensar. Eu não estou falando aqui em segurança de interação, de nada nesse sentido. Eu estou falando que a gente quer oferecer uma melhora para uma criança. Se uma mãe me procurou, é porque ela quer uma melhora. Se eu estou tratando meu filho, é porque eu quero uma melhora, né? É isso que a gente busca. Muito bem. Então, a gente precisa trabalhar para chegar nessa melhora. A gente não quer nem a pior e nem o nada. Joia? Então, pode ser que você não esteja causando um malefício. Ah, eu estou intoxicando essa criança? Possivelmente não, tá? Nesse exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Mas você pode não estar ajudando e sim piorando, deixando essa criança mais irritada. Às vezes a mãe te procurou para melhorar o sono ou alguma outra questão e não está sendo resolvido. Então, eu queria que vocês refletissem um pouco sobre esses pontos. Outra coisa importante para a gente falar aqui nessa aula, sobre a resposta aos estímulos. Para quem já atende adulto, já está adaptado aí com o atendimento de adultos, preciso falar para vocês que o atendimento de uma criança é totalmente diferente do atendimento de um adulto, até em termos de resposta. Exatamente isso. As crianças respondem muito rápido aos estímulos. Adulto tem resultado de um dia para o outro? Pode até ter, né? Dependendo do que, pode até ter, mas é mais difícil, né? É um pouquinho mais complicado. A criança, a gente tem sim um resultado mais rápido. E vocês sabem por que a gente tem um resultado mais rápido, uma resposta mais rápida nas crianças? Muito mais rápido do que os adultos? Porque a história de vida dessas crianças é menor. Porque o histórico, porque tudo que elas carregam aí na questão emocional são muito menos informações do que eu, por exemplo, que tenho 25 anos, ninguém pode falar que é mais que isso, viu? Ninguém, pelo amor de Deus, vou até olhar no chat aqui. Mas vamos lá, brincadeiras à parte. Pensa comigo, gente. Um bebê de 6 meses. Quanto tempo ele tem de carga emocional? 6 mais 9, né? Vamos pensar porque a gestação também conta. Então, 9 meses de gestação mais 6 meses. Isso é o que essa criança tem de carga emocional, muitas vezes, que precisa ser olhada, que precisa ser trabalhada se eu estiver olhando para alguma questão comportamental, para alguma questão emocional desse bebê. E eu, Raquel, os meus 25 anos mais 9 de gestação, quanta coisa já aconteceu na minha vida? Quantos traumas, quantas memórias, quantas dores eu carrego? Infinitas, né? Todos nós temos, alguns mais, outros menos, mas todos nós temos dores, temos medos, enfrentamos, passamos por algum momento de dificuldade,
independente de qual seja esse momento. E aí, quando a gente vai trabalhar alguma questão emocional ali, a gente precisa de um tempo maior, né? Resposta demanda um tempo maior do que na criança. Por isso que na criança, rapidinho, a gente consegue trabalhar, ter uma melhora. Como as crianças... tem dois pontos que eu preciso que vocês tenham claro aí para um atendimento infantil. Primeiro que as crianças respondem muito mais rápido aos estímulos, e isso é bem positivo. Então, o acompanhamento, o atendimento de uma criança é num tempo diferenciado do atendimento de um adulto, mas que, em contrapartida, as crianças usam a mesma sinergia por um tempo maior. Vocês sabiam disso? Se eu indico um óleo essencial para uma criança, muitas vezes, eu vou exemplificar isso para vocês agora. Eu tenho um resultado rápido, às vezes em 10, 15 dias, tá? Eu estou prolongando um pouquinho aqui, porque a gente sabe que às vezes, como o bebê aqui é de um dia para o outro, uma semana, enfim. Mas vamos estender para 10 dias para a gente exemplificar. Então, com 10 dias, eu indiquei um óleo essencial de lavanda e laranja doce, aqui no exemplo, para uma criança, para um bebê. E eu já obtive melhora. Significa que se eu fizer a retirada desse óleo essencial agora, eu vou manter esse resultado? Provavelmente não. A criança precisa de um tempo maior de uso da mesma sinergia. E isso acontece porque a gente não consegue trazer reflexões para essa criança quando a gente trabalha questões emocionais, questões comportamentais. Um adulto, como nós faríamos? Eu não tenho experiências com adultos, mas o que eu aprendi no curso e o que eu troco com colegas que atendem adultos é o seguinte: eu fiz uma avaliação de um adulto, pode ser até uma avaliação olfativa aí de um adulto, indiquei uma sinergia, indiquei alguns óleos essenciais, e muitas vezes esse óleo essencial pode estar trabalhando algo, sendo desconfortável, enfim, essa pessoa vai me trazer alguma coisa, certo? Eu posso fazer reflexões com esse adulto, não posso? Para ser mais prática e exemplificar mais ainda para vocês. Qual é a ação emocional do lemongrass? O lemongrass é um óleo que nutre, o lemongrass é um óleo que acolhe. Perfeito. Então, se de repente o lemongrass me causa algum desconforto, eu adulta, eu Raquel, ou em vocês que estão me assistindo aqui, o que eu poderia trazer eu como aromaterapeuta de reflexões para esse adulto? Poxa, o lemongrass está te incomodando um pouco. Vamos conversar sobre algumas coisas? Trazer reflexões sobre nutrição, trazer reflexões sobre acolhimento. Quando a gente traz à tona essas reflexões e consegue trabalhar esses pontos, o ponto de contrariedade se dissolve. O lemongrass trabalhou e a gente já pode evoluir no tratamento. Agora, como é que eu faço isso com uma criança? Como é que eu olho para uma criança de 1 aninho e falo assim: será que está faltando nutrição e acolhimento para você? Ela nem verbaliza, né? Com 1 ano, ela nem verbaliza, ela nem tem ideia do que você está falando. Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso deixar esse óleo essencial agir por si só, agir sozinho. Quando muitas vezes num adulto com 10 dias, 14 dias, eu consigo trazer uma reflexão, entender o que está acontecendo ali com ele, é que eu estou falando de questões emocionais, tá, gente? Não estou falando de questões físicas, mas sim emocionais. Trago algumas reflexões para esse adulto, ele entendeu? Está resolvido, eu evoluo no tratamento. A criança talvez eu tenha que usar 20 dias. Eu também não incentivo vocês a usarem 60, 90, 120 dias sem pausa terapêutica, tá? Então usa 15, 20 dias, pausa 5, 7 dias, depende do óleo essencial. Vê a resposta que aquela criança teve. Poxa, voltou a não dormir bem. Retoma o óleo essencial. Lavanda e laranja doce estava tendo bom resultado? Retoma ele sem problema nenhum. Retoma por mais 15, 20 dias, faz uma nova pausa terapêutica. Existem outros protocolos também, quando a gente faz um tratamento mais longo, existem alguns profissionais que defendem protocolos diferentes, como 5 dias de uso para 3 de pausa. Eu não consigo, dentro da aromaterapia, na minha prática, eu não estou falando de literatura, eu não estou falando de nada disso, estou falando de prática, do que eu vejo acontecer nos meus atendimentos diários aqui no consultório, é que os resultados não se mantêm, não são tão positivos
como quando a gente usa 15, 20 dias, faz uma pausa terapêutica e retoma o óleo essencial se assim precisar, tá? A gente consegue, dessa forma, ir vencendo as etapas do tratamento, porque às vezes você precisa tratar mais do que uma coisa, não é só sono, né? Uma criança com TDAH, às vezes tem várias questões para serem tratadas, uma criança com TOD, uma criança dentro do espectro autista, ou não precisa ter nenhum diagnóstico, às vezes tem várias coisas que a gente precisa olhar ali para aquela criança e a gente precisa ir fazendo etapas do tratamento, respeitando essas etapas uma a uma, e a gente sempre começa com sono, já anota essa dica. A gente sempre começa melhorando o sono, porque depois muita coisa melhora. Irritabilidade, falta de foco, muita coisa melhora aí. Você vai olhar depois para o que precisa. Mas você vai fazendo etapas, uma a uma do tratamento e vencendo. Então, usou 15 dias, faz uma pausa terapêutica, usa mais 15, pausa de novo. Se o resultado se manteve, maravilha, vamos para a próxima etapa do tratamento. Não se manteve, pode fazer uma nova pausa e repetir pela terceira vez o protocolo, não tem problema nenhum, tá? Na prática, eu vejo isso trazer mais resultado do que o outro protocolo que eu citei para vocês.